Olá! Antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu vou fazer um disclaimer. Esse vídeo é uma gravação do tema que foi votado para a live de ontem, no dia 26 de julho, ao meio-dia, que eu achei que tivesse dado tudo certo, mas eu descobri que só 9 minutos de live foi gravada de 30 minutos que eu fiz. Então eu resolvi gravar o vídeo para ter garantia de que vai esse conteúdo como eu prometi, como os meus seguidores votaram lá no Instagram. E como eu estou tendo uma instabilidade de internet na região que eu moro, eu preferi não arriscar. Então esse é o disclaimer. Obrigada pela sua compreensão. E o tema de hoje é 4 obstáculos que atrapalham a sua recuperação na terapia. Esse é um vídeo onde eu vou falar desses 4 obstáculos e essa experiência é minha de consultório, da minha abordagem, do jeito que eu atendo. Então pode ser que você faça terapia com uma outra pessoa, com uma outra abordagem. O que eu vou citar aqui não vai fazer diferença nenhuma no seu processo, tá? Mas pode ser que sim, você identifique que isso fez ou está fazendo diferença e está te atrapalhando, então pode ser que te ajude. Mas é importante eu dizer que esses temas de sexta-feira são temas da minha experiência de consultório de atendimento. E a ideia de trazer esses temas, de trazer esses itens, né, que atrapalham na recuperação na terapia com os meus clientes, é que, sabendo que isso atrapalha, o que você pode fazer para poder melhorar, né? Poder ter menos problemas, para poder se entregar, para poder dar continuidade com o seu processo terapêutico e assim poder experimentar curas, transformações, novos pontos de vista, enfim, o nome que fizer sentido para você. Então, se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos sobreviventes de traumas e abusos na infância e da terapia breve do resgate da criança interior. Então, o primeiro item que eu percebo que atrapalha o processo terapêutico é manter relações com pessoas tóxicas, abusivas, disfuncionais. E pode até ser que você nem perceba que essas pessoas tenha esses rótulos para você, principalmente se você estiver fazendo terapia pela primeira vez, se de repente você nunca estudou nada sobre as questões de saúde mental. Enfim, pode ser que esses nomes sejam meio estranhos. Então, eu vou tentar aqui falar com uma linguagem para pessoas que talvez sejam muito novas nesse lugar da saúde mental, do processo terapêutico. Então, se você começou uma terapia e você tem relações onde você sente desconforto antes de encontrar com a pessoa, durante o encontro da pessoa com a pessoa e depois do encontro com a pessoa, tem uma bandeira aí amarela, vermelha sobre talvez essa relação com essa pessoa não está te fazendo bem. E isso não significa que a pessoa é boa ou má, mas que para você essa interação não está te fazendo bem. Quando você identifica isso, é hora de você dar uma pausa. Para algumas pessoas é importante zero contato, para poder estar no processo terapêutico e dar continuidade ao que você vem aprendendo, ao que você vem experimentando, tá? Por quê? Porque quando uma pessoa que está num processo terapêutico, ela mantém relações com pessoas onde ela não se sente bem, mesmo que ela não tenha uma explicação lógica, nossa, eu sinto mal, quando eu vou encontrar com essa pessoa eu já fico sofrendo, eu fico imaginando o que eu vou falar, como é que eu tenho que fazer, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Durante o encontro, a pessoa fica tensa e fica percebendo que a outra pessoa
debocha, faz determinados comentários, umas coisas que antes ela achava engraçado, hoje ela não acha mais, mas ela não fala nada porque não quer ter um problema, ou depois do encontro fica se dá conta de que tiveram coisas ali naquela conversa, naquela interação, que ela não sabe bem porquê, mas ela não fica bem com isso. Ela começa a sentir uma tristeza, um cansaço, coisas que ela estava super animada e fazendo, essa disposição vai embora. Pode ser que essa pessoa tenha sintomas físicos que não faz sentido. Nossa, tô com o estômago estranho, mas eu não comi nada que me fez mal. Veio uma gripe que não faz nenhum sentido, eu não estava exposta a nada que eu pudesse ter essa queda de imunidade. Enfim, esses são alguns possíveis sinais de que essa interação não está legal para você. E também tem um outro polo, que são as pessoas já com um trabalho interno, de processos terapêuticos, de técnicas, já fez muita coisa. E aí ela tem uma coisa que é assim, tá, agora eu já sei que tudo sou eu, tudo é comigo, isso aqui tem a ver com as dores do meu passado, aí quando a pessoa fala determinada coisa eu fico engatilhada, e aí eu fico confundindo essa pessoa com uma pessoa do passado, então eu quero ser uma pessoa madura, eu quero ser uma pessoa adulta, eu quero aprender a conviver com o diferente e desenvolver a minha escuta empática. E essa pessoa, eu percebo que ela entra num modo que é consertar a relação. Isso aqui não tá legal, mas eu já sei que é tudo culpa minha. Se eu fizer aqui alguma coisa direito e for madura, vai dar certo. Vai dar certo. E é isso que eu vou fazer. E a real é que, em geral, não dá certo. Porque sim, a autorresponsabilidade, ela é muito importante e é uma das grandes conquistas em processos terapêuticos, independente da abordagem. Porém, algumas pessoas, por diversos motivos que não dá para abordar aqui, porque é algo muito profundo, muito complexo, desenvolve esse mecanismo de acreditar que vai consertar a relação e que o fato dela saber agora porque é que naquela relação ela foi reativa e se ela fizer isso ou aquilo, a outra pessoa vai agir diferente. Enfim, essa sensação mesmo de conserto, né? Seja de conserto próprio, você achando assim, eu estou me consertando, então eu vou dar conta dessa relação. Ou então uma ideia de que vai consertar o outro e aí realmente é pior ainda, né? Eu não vi ainda nenhuma dessas duas coisas funcionarem, mas a pessoa que vai com uma ideia de que vai consertar o outro, que vai mudar o outro, aí a chance cai para abaixo de zero. Mas enfim. Eu também percebo esse tipo de comportamento, assim, que parece, né? Nossa, olha que pessoa consciente, ela tem autonomia, ela tem autorresponsabilidade, aí ela vai com uma disposição para ter conversas difíceis, para lidar com relações difíceis. E isso, em geral, é uma armadilha perigosíssima. E eu tenho visto muita gente que está tentando fazer esse conserto e está tendo um desgaste emocional muito grande. Em geral, ela não sustenta uma maturidade, uma escuta empática, uma coisa que ela criou na cabeça dela, que ela deveria fazer para essa relação ficar agradável, funcional, né? E aí, quando essa pessoa, seja a primeira, que ainda não sabe nada dessas palavras de tóxico, de abuso, de disfuncional, mas que fica com isso, né? Que coisa estranha, eu encontro com essa pessoa, mas eu sinto mal.
Antes, durante, depois, tem uma coisa esquisita que eu não entendo. E tem a outra que já sabe. Ah, tá, eu sinto mal por isso. Sabe de pelo menos algumas coisas, né? E aí o que eu vejo é que, tanto no primeiro caso quanto no segundo, essas interações que sim estão causando um mal-estar de toda ordem, seja ansiedade, seja ficar com muitos pensamentos, seja ficar tentando entender por que aquela pessoa se comporta daquele jeito, por que ela faz o que ela faz. Qualquer uma dessas coisas, em geral, essa pessoa ela tem um gasto de energia muito grande. E, em geral, ela não consegue sustentar coisas que ela começou. Então, tanto no primeiro quanto no segundo caso, eu vejo as pessoas sentirem falta de disposição, um sono inexplicável, mal-estares físicos que não tem uma coisa lógica que possa explicar o que ela está sentindo. E aí, o que em geral isso compromete? Os 3 pilares para o processo de recuperação de um sobrevivente de traumas da infância, de abuso na infância, de famílias disfuncionais, de relações tóxicas: sono, alimentação e atividade física. O que eu tenho visto? Eu tenho visto pessoas em terapia tendo contato com pessoas que elas se sentem mal, e aí elas levam em média 1, 2, 3 semanas para retomar aquela rotina que ela estava começando a construir, que a coisa estava começando a engrenar, ela estava começando a gostar, e aí começa um ciclo assim meio montanha-russa. E isso é muito desgastante e não tem necessidade disso, né? Se você começa a identificar que aquele encontro, aquela pessoa, às vezes troca de mensagem, tá te trazendo um desgaste, uma ansiedade, uma preocupação, uma coisa que você não sai bem daquela interação, é hora de parar. Talvez seja a hora de cortar, para que você possa ter uma reserva de energia para dar continuidade para as coisas que você está fazendo no processo terapêutico. Então, esse é um ponto assim crucial, e muitas pesquisas em neurociência apontam para esse lugar do ambiente. As pessoas que você se relaciona, as pessoas que você convive, elas importam muito para uma recuperação, um desenvolvimento e um crescimento, como para o oposto disso. Então, se você assistiu os meus vídeos lá das fases de crescimento de uma criança e os distúrbios de desenvolvimento, você vai ver claramente que é a convivência com aqueles cuidadores, o jeito que essas pessoas, os comportamentos dessas pessoas influenciaram e atrapalharam o desenvolvimento daquela criança, inviabilizou. E apesar de você não ser criança mais, isso sim atrapalha o seu processo, porque o ambiente é muito importante. Ele é tão importante quanto a genética. Então, fique atento a esse ponto. Será que o seu processo terapêutico está meio lá, meio cá? Como é que tá as suas rotinas aí diárias de autocuidado? Será que você está convivendo com uma ou mais pessoas onde você está tendo muito desgaste da sua energia e você está recorrente tendo questões físicas que estão te atrapalhando no seu sono, na sua alimentação, nas suas atividades físicas, quando você mantém contato com essa pessoa? Observa isso. Segundo ponto é esperar à vontade. Então é assim:
Quando eu sentir vontade, aí eu vou fazer atividade física. Quando eu sentir vontade, eu vou me organizar para colocar em prática as atividades e o jeito de se preparar para dormir e ter um sono de qualidade. Quando eu tiver vontade, eu vou começar uma rotina de alimentação saudável. A notícia é: essa vontade não vai vir. Se você nunca vivenciou isso na sua vida ou vivenciou muito pouco, e inclusive está tendo dificuldade no processo terapêutico de dar continuidade, de começar uma rotina e sustentar uma rotina diária de autocuidado, possivelmente tem um aprendizado aí nesse corpo, nesse cérebro, que é: eu não tenho recompensa boa aqui. Eu estou acostumado com outro tipo de recompensa, uma recompensa rápida, né? Que é de um fast food, ou eu tomo café o dia inteiro e aí eu fico acordado, eu fico alerta, eu tomo um remédio para dormir. E atividade física, não, para quê? Depois, ou faço uma vez, depois não faço mais. Então, tem um desequilíbrio aí sobre os seus aprendizados, né? Quais são as redes neuronais de recompensa que estão desenvolvidas em você? Possivelmente de recompensa rápida, coisas de curto prazo, né? Apagar incêndio. E quando a gente fala de rotinas diárias de autocuidado, especialmente para quem nunca fez isso, não tem esse histórico, é um passo que precisa ser dado sem vontade. Se você assistir a minha live aqui, quando eu falo quando é que a gente começou a se odiar, eu falo: comece com a menor coisa e a possível. São 3 vezes por semana, caminhando 15 minutos no quarteirão de onde eu moro. Faça isso. Eu consigo melhorar minha alimentação colocando uma fruta por dia. Faça isso. Eu consigo parar de tomar café depois de 14 horas, 3 vezes na semana, para cuidar da minha higiene do sono. Faça isso. Começa com o mínimo e o possível. E claro, com trabalho, porque vai precisar colocar lembrete, vai precisar colocar notificação, vai com má vontade, mas vai, porque em geral o que vai acontecer? Né? Você primeiro vai ter essa, digamos, eu não vou dizer um prazer, que é muito, essa palavra é muito, mas um contentamento de: eu coloquei aqui na agenda, eu me comprometi em terapia e consegui. Eu saí para caminhar 3 vezes na semana, 15 minutos. Consegui fazer. Opa, você começa a entrar em contato com uma recompensa de algo que você fez numa rotina diária de autocuidado. A mesma coisa com sono, a mesma coisa com alimentação. E cada vez que você vai, faz e se dá conta, consegui. E se você ainda tem o plus, que em geral os sobreviventes têm, eu ainda não conheci alguém com histórico de trauma infantil, abuso na infância, relações tóxicas, que quando faz uma atividade física não se sinta bem depois. Que é: fui caminhar, fui puta da vida, tropeçando, voltei outra pessoa, outra disposição. Meu humor mudou. E aí, quando eu falo faz o mínimo e o possível, é para dar esse primeiro passo. Mas, claro, conforme você vai se estruturando, pode ser que você descubra que o que de fato te faz muito bem em termos de atividade física é dançar. É dançar em casa, pegar um vídeo no YouTube e dançar. E vai descobrindo. Mas é muito importante que você dê esse primeiro passo. Sem vontade.
esse é o ponto. A vontade ela vai vir depois e ela pode demorar semanas, meses. E não adianta querer comparar com o sistema de recompensa que um fast food traz, que ficar na rede social traz, que ficar tomando estimulantes ao longo do dia para ficar acordado e remédio para dormir. Como é que isso atua no seu corpo imediatamente e comparar com a construção de uma rotina diária de autocuidado dentro do processo terapêutico. São aprendizados para o corpo, a forma como o corpo monta essas redes neuronais são diferentes. Trabalhar com recompensa de médio e longo prazo, como são as rotinas diárias de autocuidado, elas levam mais tempo do que você ficar viciado em redes sociais, em comer fast food e qualquer coisa aí desse pacote. Então, isso é muito importante que você saiba. Rotinas diárias de autocuidado, você faz sem vontade e a vontade vem depois, vem com o tempo. E você também vai construindo, né? A cada vez que você cumpre aquilo que você se comprometeu com você, poder celebrar isso, conseguir fazer, parece nada, né? Ai, andei 15 minutos hoje. Mas só você sabe, e quem está te acompanhando em terapia, o quanto isso é custoso para você neste momento. Então, aprenda a celebrar isso e falar, consegui, e ir sustentando isso, porque uma hora isso vai virar e você vai sentir o prazer e vai ter a automatização desse hábito de rotinas diárias de autocuidado. Terceiro ponto, que é se você acreditar e tiver boa vontade, você não vai ter desequilíbrio emocional. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de uma ideia que é assim, basta eu querer. Eu agora decidi que você, uma pessoa adulta, madura, e eu não vou ter explosões de raiva, eu não vou ficar emburrada, eu vou conseguir me manter regulada por vontade. Eu tenho vontade, eu consigo. Não é verdade, isso não é possível. Sabe por quê? Porque o que faz a gente desregular sobreviventes de abusos, traumas, famílias tóxicas, disfuncionais na infância, é um sistema que o seu cérebro fez assim já há algum tempo, que é uma proteção, onde quando você entra em contato com algo que ele identifica que é um estresse, ele te protege de um jeito muito torto, mas que é, por exemplo, você tendo uma reatividade, onde você tem uma explosão de raiva, fala coisas que depois você se arrepende, ou então você emburra e fica remoendo e vai tendo ali todo um mal-estar de médio e longo prazo. O que eu estou falando tecnicamente? Eu estou falando de gatilho. Eu estou em contato com algo que me engatilhou. Eu pedi uma comida, ela veio errado e eu tive um acesso de fúria. É claro que esse acesso de fúria não tem a ver com a comida ter chegado errado. Ela só foi a gota d'água de um monte de coisas aí que não foram processadas. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que vai falar, você fica emburrado, você tem explosão de fúria, por que você não lembra dos traumas da infância? Tudo eu estou explicando como é que o cérebro funciona diante de um gatilho. Teve o gatilho, o que vai acontecer? O seu córtex, que é a sua parte lúcida, madura, inteligente, conectada com o tempo, estamos em 2024, quem sabe disso é o córtex. Ele desliga, é assim que o cérebro funciona. E quem está a 1000 ali é o cérebro primitivo, é tronco cerebral, é sistema límbico. Então você está respondendo a algo agora
igualzinho no passado, porque isso já vem sendo construído há muito tempo. Então, não tem como você ter boa vontade. Basta você querer, não adianta. O que você precisa fazer? Então, quando você está em terapia e eu falo assim, exercícios de autorregulação, você começa a fazer esses exercícios de autorregulação com coisas muito pequenas. Tropeçou o dedinho no sofá, sabe aquele tropeço dolorido? E aí você fica puto ou puta da vida, ou, né, sei lá, vai arranjar uma distração para lidar com aquela dor, entra numa rede social, consome pornografia, usa uma substância. Ali você tem que começar a treinar os seus exercícios de autorregulação, porque é uma coisa pequena, mesmo que você tenha sentido muita dor, mas ali você acessou uma carga emocional que te desequilibra. Exercício de autorregulação. E vai fazendo exercício de autorregulação. Até porque o exercício tem vários. Eu mando uma lista, por exemplo, com 10 para os meus clientes. Como é que você sabe qual funciona para você? Experimentando. Você tem que experimentar. Começou a experimentar os exercícios de autorregulação? Beleza. O que isso vai te ajudar? Vai te ajudar a entrar em contato com um gatilho, começar a sacar que aquilo é um gatilho. E pode ser que ainda assim você sinta muita emoção, mas consegue não ter uma reatividade e nem fugir. E aí, quando vem para a terapia, a gente consegue olhar o que foi gatilho, aonde que isso te pegou. Ah, foi aqui. Exercício de autorregulação. Exercício de autorregulação. Por quê? Quem está com a musculatura muito desenvolvida, isso é uma analogia, é o sistema límbico, é o tronco cerebral. Ele vem fazendo isso desde a sua infância. Quem está com pouquíssimos músculos, quase nada, o córtex. Esse que faz você pensar, isso é um gatilho. Nossa, me pegou. Estou desequilibrada, estou aqui no pesadelo. Preciso fazer um exercício de autorregulação. Isso é o seu córtex. Para você conseguir ter essa resposta, a presença do córtex, você precisa dos exercícios de autorregulação em situações simples. Então, espero que isso te ajude a entender que não adianta você querer, que é uma coisa de vontade. O seu querer é fazer o exercício de autorregulação. Isso sim. Mas na hora que você está engatilhado, que você está ali com as emoções a 1000, ali não tem como você mudar. Se você não tem os exercícios de autorregulação, não tem como o seu córtex não ser desligado. Você precisa dos exercícios para que o seu córtex não seja desligado. Você entra em contato, a emoção vem, você faz os exercícios e fala, calma, tô aqui, é 2024, isso é só um gatilho. E faça o que precisa ser feito, ok? Então não adianta ter boa vontade para não ter desequilíbrio emocional. Outra coisa, o último obstáculo é ter pressa. Tem muitos porquês daqui da pressa, né? Primeiro, porque é um processo de recuperação, a própria palavra já diz, é um processo. Leva tempo. Só para você ter uma ideia, o que algumas pesquisas, como por exemplo a Christiane Sanderson, que é uma grande especialista em abuso sexual infantil, no workshop mais recente que eu participei com ela em janeiro de 2024, o que ela trouxe dos 35 anos de experiência que ela tem atendendo pessoas que sofreram abuso sexual e mesmo com os programas que ela tem de atendimento social com sobreviventes de abuso. É que o mínimo que um sobrevivente precisa de terapia é de 1 ano com consultas semanais para que ele consiga confiar no profissional, que em algumas linguagens a gente vai chamar de vínculo seguro.
um ano. E no próximo ano, com mais um ano, é que esse sobrevivente consegue trazer questões profundas, que ele tem muita vergonha, que ele sente muito medo. Então, isso é só para te dar uma noção. É claro que esse número não é absoluto, mas essa é uma experiência que eu também tenho em consultório. Pessoas que eu acompanhei por mais de 2 anos, o primeiro ano a gente trabalhou sim questões, mas foi no segundo que a pessoa trouxe questões muito profundas, inclusive gente que já tinha feito o resgate da criança interior comigo, que é um trabalho que traz a biografia da infância, então em tese é para eu saber muitas coisas da pessoa, e no entanto a pessoa selecionou o que dizer e o que não dizer, porque ela sentia muita vergonha e ela não confiava em mim, e é óbvio, né? Faz todo sentido. Quem conhece as coisas e quem é um sobrevivente sabe do que eu estou falando. A desconfiança é uma companhia que manteve essa pessoa viva. Então é natural, é compreensível que ela sinta muita desconfiança. Então imagina aqui comigo, se esse número, 2 anos, é o que muitas pesquisas têm apontado como um tempo para se perceber transformações e recuperação em pessoas que sofreram traumas e abusos na infância, como é que dá para ter pressa? Não dá para ter pressa. E tem um outro detalhe: a pressa é uma situação muito recorrente na vida dos sobreviventes. Por quê? O sobrevivente, o que ele precisa? Sobreviver. Então é tudo para ontem. Não vai dar tempo, não tem planejamento, inclusive para o futuro. Observa, se você é sobrevivente, como é que você lida com planos para o futuro? Se você consegue fazer, se você, por exemplo, consegue juntar dinheiro para fazer uma viagem daqui 5 anos, ou se não tem algo na sua cabeça que é de jeito nenhum. A vida é agora. Claro, para algumas abordagens, algumas filosofias, né? Isso pode vir sobre manter-se no presente e é a única coisa mesmo que a gente consegue fazer, mas em geral isso é bagunçado para o sobrevivente. Sonhar, planejar futuro, isso é muito raro. Por quê? Porque o sistema dele, ele é muito treinado para lidar com a pressa, com a velocidade, é para ontem. Quem está sobrevivendo não tem futuro. Então, o processo terapêutico pode ser também uma grande cura, uma grande oportunidade de aprender a ter paciência, calma, a celebrar, a comemorar as coisas pequenas e também as grandes transformações. Parece nada, né? Mas uma pessoa que experimenta um vínculo seguro, onde ela não se sente envergonhada, com medo, com vergonha, ou ainda que ela sinta isso, vá para a sessão com todas essas angústias, mas ela consegue contar para o terapeuta uma coisa que ela tem muita vergonha, que ela sente muito medo de ser julgada, de ser humilhada, de ser envergonhada. Cada vez que ela faz isso, e eu respondo com respeito, com lamentação e valido o que ela está sentindo, o que ela está trazendo, algo acontece. Parece mágica, não é. Mas é o que pode acontecer na vida de alguém que teve uma biografia muito bagunçada, com tantos distúrbios de crescimento pelos traumas, pelos abusos, pelos maus tratos, quando ela experimenta uma sensação de segurança numa relação. Ela acessa coisas dela mesma que ela nem sabia que ela existia. Então, o tempo, o processo, a paciência no processo terapêutico é imprescindível. E é casado com todos os outros itens, né? Porque essa pessoa que quer manter relação que não está funcionando mais, ela vai construir novas relações. E isso leva tempo.
Construir uma rotina diária de autocuidado leva tempo. Construir a musculatura desse córtex para se autorregular e não ser reativa ou dissociar num gatilho leva tempo. Bem, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que isso seja uma contribuição. Conta aqui para mim, como é que foi para você escutar sobre essas coisas que atrapalham o processo terapêutico, a recuperação? Você identifica alguma coisa dessa na sua vida? Coloca aqui nos comentários, compartilha com alguém que pode gostar e se beneficiar com esse conteúdo. E para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, deixa o seu like, se inscreve no canal. Toda segunda às 7 da manhã tem vídeo novo e toda sexta ao meio-dia tem uma live com o tema que os meus seguidores escolhem lá no Instagram na segunda-feira. Muito obrigada e até o próximo vídeo.